Oi, pessoal do terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai continuar, né, os nossos conteúdos e aí nós vamos entrar numa nova apostila, tá bom? Que é sobre a apostila Super Teoria 3, tá? Que a gente vai começar os assuntos relacionados à população, que vocês já viram no segundo ano, né? Mas a gente meio que faz uma revisão e não só a nível de Brasil, a gente vê em nível, né, nacional, internacional, ok? Então, aqui eu criei uns slidezinhos que eu vou postar lá no Google Sala de Aula e qualquer dúvida podem estar perguntando por lá e pelo Discord, ok? E eu passei, não vou colocar um módulo de atividade, tá? Mas vou colocar uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? A mais, ok? Então, façam os exercícios lá do caderno de atividade, que é o 2, tá? E a atividadezinha que eu vou pedir, tá? Que é uma atividade bem legal no site do IBGE, ok? E aí eu vou explicar direitinho lá em atividades no Google Sala de Aula, Google Classroom. É a mesma coisa. Então, pessoal, seguinte, né? Dando continuidade, a gente vai começar a falar hoje, né, de um conteúdo novo, de uma apostila nova sobre distribuição e crescimento populacional, né? Eu acho que todos devem estar sabendo, eu já tinha até comentado isso, que esse ano a gente ia ter os novos dados, né? Era para ter saído agora em abril, né, sobre o censo 2020, porque todos os dados que a gente trabalha, quando fala, população tem tanto, o estado tem tantas pessoas, o município, o bairro, não sei o que, tudo aquilo dali foi um estudo feito de 2010, o censo de 2010, mas ele vai atrasar por causa da pandemia, tá? E assim, né, infelizmente a gente está tendo muitas mortes, então os dados vão ser atualizados e tudo mais. Ok? E aí lembrem, né, em períodos de guerra, de pandemia, o número, né, de pessoas que morrem fica às vezes maior do que o número de pessoas que nascem. Assim, é muito triste essa realidade. Eu, Raquel, nunca tinha passado por isso, né? Nas minhas décadas de vida e vai ser a primeira vez. E é bem assustador, né? Pensar quando eu for dar aula, né, comentar esses temas. E aí, gente, né, o estudo de demografia, né, é um estudo, né, relacionado à população e é fundamental para a gente entender de maneira quantitativa e qualitativa a população. E esses estudos, né, deveriam fazer parte, né, das pastas que a gente chama dos governos, porque a partir daí eles poderiam traçar estratégias, né, das políticas públicas, né, voltadas para o planejamento da sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho um local que tem muito idoso, então construir mais locais de abrigo, né, de casas de idoso, mais hospitais voltados para doenças, né, específicas de idosos, né, tem médico só para isso, gerontologista, tá bom? A população deve ser entendida como recurso na medida em que representa mão de obra para o mercado de trabalho, soldados para a defesa nacional, dentre outras coisas, né? Então, assim, eu tenho que entender o perfil da minha população. Eu tenho mais crianças, eu tenho mais jovens, eu tenho adultos, eu tenho os idosos. Quem é que está no mercado de trabalho? Quem está entrando? Quem está saindo? Então, tudo isso, né, tem que ser levado em conta quando você vai fazer um estudo populacional, né, demográfico. Ramos do conhecimento da população, né, a gente chama esse estudo da população de demografia, né? E aí nós temos aqui uma lista, né, dos países mais populosos do mundo, lembrando que são dados de 2010, né, porque os outros países também fazem o seu censo normalmente a cada 10 anos, e aí se atualiza todos os dados. Então a gente tem a China, desde que eu me entendo por gente, né, a Índia vai superar a China. Não ocorreu, não sei se agora depois da pandemia vai ocorrer isso, né, mas a gente vê que é um valor até próximo. Então China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Gente, Bangladesh é um negocinho desse tamanho. Fica lá perto da Índia, né? Do Paquistão. Gente, eu imagino o fervilhado humano que deve ser aquilo. Deve ser, assim, assustador. Né? Deve ser gente saindo pela culatra, assim. Tipo, um quarto que dorme 10 pessoas. Deve ser uma coisa assim. Mas, enfim. E o crescimento da população, a gente analisa a partir de taxas, né? E aí entra os cálculos, né? Taxa de natalidade, que é o número de nascidos, né? Taxa de mortalidade, o número de pessoas que morrem naquele local em um ano. Crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Taxa de fecundidade, que é a faixa etária de mulheres na idade reprodutiva e de filhos por mulheres. Tá? E migração. O Brasil estava recebendo muitos imigrantes venezuelanos ano passado, né?
Talvez isso equipare o tanto de pessoas que a gente perdeu esse ano, né, para a pandemia, enfim. São estudos que vão ser feitos. Taxa populacional. Então, a gente tem, tá? Como eu falei para vocês, essas. E fora as que eu comentei, ainda tem a expectativa de vida, que é quanto, né, em média, aquela população vive, né, nos países pobres e nos países ricos, né? A gente sabe que há uma variação. A taxa de natalidade, tá? É o número de nados, né, ou nat vivos por cada 1.000 habitantes. Então, eu calculo que é o número da população total e divido, né, coloco a natalidade, o número de nascidos, dividido pelo número da população total e multiplico por 1.000. Aí eu tenho um percentual. Taxa de mortalidade. Lembrando que se a criança morrer antes de completar um ano, ela não entra na taxa de natalidade, ela entra em mortalidade infantil. Então, é o número de mortos, né, dividido pelo número da população multiplicado por 1.000. E o crescimento natural, o crescimento vegetativo é o número, né, de nascidos, na taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. E aqui é explicando, né, o cálculo e tudo mais que eu acabei de dizer para vocês, tá bom? Lembrando que população absoluta é o total da população daquele local. E no Brasil, assim como a natalidade, a mortalidade também caiu nos últimos anos, porque as pessoas tiveram mais acesso, né, a planos de saúde, teve mais criação de hospitais, clínicas, né, postos de saúde, vacinas, medicamentos, né, locais saneados e tudo mais. Então, o processo de urbanização ajudou, né, e de equipamentos, né, específicos da área de saúde também, fisioterapeutas e tudo mais, a melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir o número de mortalidade. Natalidade também, né, porque cada vez mais as pessoas, né, têm consciência que ter muitos filhos é muito caro. Né? Ainda é uma responsabilidade muito grande, então as pessoas estão casando mais tarde, estão tendo menos filhos, né? Então, tudo isso influencia na taxa de natalidade, ok? Que também caiu nos últimos anos. E com isso, né, o Brasil vai tendo uma característica de ter país, né, de ser um país, né? A gente vai ver depois as pirâmides etárias em outra aula, mas a gente vai vendo que a nossa pirâmide etária vai ficando parecida com uma coxinha, né? Ela antes era um triângulo, ou seja, uma base muito grande com muitas crianças e poucos idosos. Agora a gente está tendo mais idosos e menos crianças, ok? E aí nós temos o crescimento, né, vegetativo que eu expliquei para vocês. O crescimento vegetativo brasileiro encontra-se em processo de diminuição, mas já foi muito acentuado, né, nos anos 50 e 70. Então eu tinha um grande número de natalidade, mas as pessoas também morriam muito jovens, né? E de fecundidade, né, na década de 70, a taxa de fecundidade no Brasil era de 5,8, ou seja, a média era as mulheres terem quase 6 filhos. Em 99 caiu para 2,3 e, segundo os dados desse censo, né, a prévia do censo de 2020, seria em torno de um filho por casal só, tá? Como eu falei para vocês, né, então essa taxa de fecundidade vem diminuindo ano após ano, né, no caso do Brasil, e a média, né, está em torno disso, né, até 2010 eram 2 filhos por casal, né, para frente talvez só um. Expectativa de vida, né, corresponde à quantidade de anos que vive em média a população. Este é um indicador muito utilizado para se verificar o nível de desenvolvimento dos países. Então, quanto mais desenvolvido um país, maior é a expectativa de vida dele, né? Ou seja, as pessoas vivem muito tempo. Né? Lá no Japão, se eu não me engano, é 93 para homem e 95 para mulher. Mulheres sempre vivem mais do que homens, por uma série de fatores, como se cuidar, né, a questão da medicação e tudo mais. Né? Então, não se meter em tanto, né, vamos dizer assim, violência, né? A gente sabe que os presídios masculinos, né, são bem maiores que os femininos e tudo mais. Ok? No Brasil, a expectativa de vida nas últimas décadas tem se ampliado. Né? Em 1999, as mulheres viviam em média 72,3, enquanto os homens eram 64,6. Né? Agora mudou. Se eu não me engano, é 75 anos para homem, 77 para mulher. Com isso, o governo quis fazer o quê? Reformular o INSS, que é a aposentadoria, ou seja, se você está vivendo mais, você tem que trabalhar mais, né? É a lógica do governo. E aí nós temos o quê? Uma enorme desigualdade entre nações. Então eu trouxe aqui esse dadozinho para vocês, olha. Se a gente pegar a Guiné, né, Guiné-Bissau, a média, a expectativa de vida lá é 54 anos. Se eu pegar a Itália, vai para 77. Olha a grande diferença, né?
E isso também está relacionado à renda per capita, né? A renda per capita é quanto, né, aquele país arrecada e é distribuído em dinheiro por ano. Então, aqui na Itália seriam 30 mil, né? 30 mil dólares ao ano. Aqui seriam 420 dólares. As taxas de analfabetismo na Itália a gente zerou, não tem. Na Noruega também não tem. E em Guiné-Bissau é 70,5% da população, ou seja, só 30% da população basicamente sabe ler e escrever. Gente, isso está extremamente ligado à qualidade de vida, à idade e tudo mais, né? E o IDH da Itália quase perto de 1, né? O da Noruega é o mais alto, 9,968, e aqui, ó, 0,456. Então, com o índice demográfico médio de 0,25 anos, os países desenvolvidos tendem ao acolhimento populacional. Quais seriam as consequências? Ou seja, se você tem um país que tem uma melhor condição de renda, de expectativa de vida, mortalidade, né, que é bem baixa, crescimento demográfico, né, quase não tem ninguém nascendo lá nem morrendo, então vou para lá. Por isso esses países são alvo de grande migração. E aí, uma população, ela passa, né, segundo os especialistas, por 4 fases populacionais. A primeira fase é um crescimento lento, né, que é uma alta natalidade, mas também uma alta mortalidade, que foi muito forte no século 6 a.C. até o século 12. Depois a gente vem para uma segunda fase de crescimento mais rápido, ou seja, a gente tem uma alta taxa de natalidade e baixa de mortalidade, que foi o que ocorreu em 1650 a 1850. Depois nós vamos para a terceira fase, que é um crescimento super acelerado, ou seja, de 1860 a 1945, ou seja, alta natalidade mais ainda e uma baixa mortalidade. Aí nós temos a quarta fase, que é a explosão demográfica, ou seja, uma altíssima taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade, de 1950 a 1980. Aí isso vai mudando, né? Diminuição do crescimento, ou seja, vai tendo uma baixa taxa de mortalidade e uma baixa taxa de natalidade, que ocorre a partir dos anos 80, principalmente nos países emergentes e desenvolvidos, né? E aqui é mostrando um gráficozinho dessas fases. Então, a gente vê que é bem alto, né, o pico de natalidade e mortalidade. Aí tem uma variação, aumenta a natalidade, diminui a mortalidade na fase 2 e 3, e elas voltam a se encontrar, mas de maneira mais baixa, né, na quarta fase, que é quando a população começa a se estabilizar, que é o que acontece com Portugal, Itália, né, nesse momento. Problemas do crescimento populacional. Segundo os especialistas, o crescimento populacional é um problema tão complicado para o mundo científico que poucos analistas optam por analisar, né, como gravíssimas consequências da superpopulação do planeta. Ou seja, a gente está vendo aí a questão da pandemia, né? O contágio foi muito rápido, né? Então, o número de pessoas contaminadas foi muito rápido. Por isso a necessidade do isolamento, por isso a necessidade do lockdown. Porque a gente tem uma superpopulação e um superpovoamento. Lembrando que há a diferença de população para povoamento, né? População é o número de pessoas, povoamento é a distribuição dessas pessoas por uma área, um determinado espaço. E aqui eu tenho, né, a distribuição da população na Europa. Então, vejam, né, que aqui na Itália, né, na Espanha, né? Em Bruxelas, eu tenho o quê? Um número muito concentrado, né, de pessoas. A região mais elevada, as de temperaturas mais baixas no inverno, são as mais despovoadas, ou seja, o clima também é um fator, né? E aí a gente também tem a questão da concentração da população, em certos pontos, explicada por fatores históricos e econômicos. Países como mais populosos da Europa, a gente tem a Rússia, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália, a Ucrânia, a Polônia e a Espanha. Problemas das baixas taxas de natalidade na Ásia, né? Tem uma origem do crescimento social e econômico das mulheres. Um período rápido de crescimento econômico tem permitido que as seguranças alimentares experimente importantes avanços na maioria dos países da Ásia e do Pacífico. Ou seja, as mulheres estão adentrando mais no mercado de trabalho e hoje também, né, a gente tem um grande avanço, né, em outras áreas econômicas e tudo mais que fazem as pessoas também não quererem ter tantos filhos e conseguirem também ter medicação, acesso à saúde e tudo mais, né? Com isso ter uma longevidade.
O Camboja, onde a porcentagem de pessoas subnutridas diminuiu de 62% para 33% entre os anos de 1980 a 1996, lidera essa tendência. A desnutrição aumentou somente em 2 países, que foi na Mongólia e a República Popular Democrática da Coreia. Tá? Nesses últimos, né, passou de 16% para 48%, apesar da crise financeira ter, né, freado esse avanço de certos países, com a tendência geral que segue positiva. Aí nós temos a população da Índia, tá? É uma população que vem aumentando, porque a questão dos métodos contraceptivos, eles não são muito a favores, né? A população está em torno de 1,21 bilhões de pessoas. Eles têm uma cultura, né, que valoriza muito o nascimento, né, masculino que o feminino. Então, a população indiana né, ela é composta majoritariamente por homens, em proporção que existe, né, 1,08 homens para cada mulher, né, um número de criança. Existem 914 meninas, então o número é menor, né, registrado anteriormente. Ela vem crescendo cada vez mais. Quase 1/3 dos habitantes da Índia vivem nas zonas rurais, apesar de baixo índice de urbanização. As cidades de Nova Delhi, Mumbai, possuem mais de 20 milhões de habitantes. Gente, imagina o caos que é aquilo dali, né? O trânsito, tudo mais. E aí a gente sabe da irregularidade, né, da moradia, precariedade e tudo mais. Quem quiser ver um pouco disso, tem até um filme que fala sobre isso, que é Quem Quer Ser um Milionário. E aqui é imagens, né, lá da população da Índia, né? Lembrando que a vaca é sagrada, se você atropelar uma vaquinha, você vai ser até apedrejado se duvidar. População da China também, né, em crescimento, né? Eles tiveram durante muito tempo a política de um filho só, né, filho único. Se você tivesse mais de um filho, você tinha que pagar multa ou, né, abortar. Mas a China dobrou a população em 50 anos, né, de 2001 a 2010, e aumentou a sua população. A gente não sabe depois dessa pandemia como é que vai ficar, porque tinha estabilizado em Wuhan, mas agora já parece que está tendo novos focos e o vírus se modificou. E aí aqui explicando um pouco dessa política, né, que foi adotada entre os anos 70 e 80 para conter essa explosão demográfica, porque a China ficou com medo de não ter espaço, não ter alimentação, dos casais só ter um filho, né? Com exceções, quase a totalidade, né, de 55% da minoria étnica não precisavam obedecer. Casais de zona rural eram isentos se o primeiro filho fosse uma menina, né? Então, não precisava pagar multa se você morasse em área rural, né? E aí, em 2008, teve um escândalo, né, que teve as denúncias dos abortos e tudo mais. E em 2013, teve a mudança, né? Hoje, os filhos podem ter mais de 2 filhos e tudo mais, né? A partir de 2015. Até 2013, só podia ter 2 filhos. Mais do que isso. É tanto que mulheres que estavam grávidas de trigêmeos, quadrigêmeos, elas pediam abrigo em outros países, com medo de alguma represária. Nós temos a África, né, que também é um continente que vem aumentando muito, né, a sua população. E aí nós temos o Burundi, que sofreu um maior aumento no percentual da população, tá? Aqui na América Latina, né, e aí nós temos, né, níveis de desnutrição que colaboram para altas taxas de natalidade, né? Quem conseguiu registrar melhor nisso foi Honduras, tá? O Brasil também melhorou nos últimos anos. Nós temos também, né, o Caribe retrocedeu, experimentado por Cuba, onde o percentual de pessoas subnutridas subiu de 13 para 19 nos últimos anos, e de outras ilhas próximas. Então, gente, os problemas, né? A gente tem esse superpovoamento, essa superpopulação na Oceania também, tá? A explosão demográfica, o crescimento vegetativo da população. Muita gente migra para a Austrália, porque lá é um canteiro de obras, todo tempo tendo fábricas, indústrias e muita geração de emprego, então o local está recebendo muitos imigrantes, tá? E ela já vem se estabilizando na Oceania e na América do Norte, tornando-se negativo na Europa. Isto mostra que os países subdesenvolvidos, que hoje representam 80% da população mundial, vêm começando a ter uma certa consciência, né, de, vamos dizer assim, na sua demografia. Aqui falando um pouco sobre a América do Norte e da Europa, né, que deve fazer uma pausa, examinar os problemas populacionais e tudo mais, né? A questão das imigrações aumentam também, né, o contingente populacional. Os exploradores têm exposto, né, delicadamente aos seus explorados que eles necessitam, né, de métodos contraceptivos,
né? Mas algumas questões religiosas não permitem. E é isso. Então, ó, para casa, façam a superatividade 2 sobre distribuição e crescimento populacional e, tá? Façam a outra atividadezinha, vou ver se eu coloco por escrito lá na atividades, que é pesquisar sobre as características da população do Brasil utilizando o site do IBGE, tá? Vocês vão postar lá num linkzinho que eu vou criar do Google Sala de Aula, tá bom? Então, um abraço, se cuidem e logo, logo a gente vai se encontrar, né? Se Deus quiser.